Olá, pessoas, visitantes do canal, fiéis seguidores. Durante muito tempo eu tenho visto o pessoal na internet falando um monte de bobagens a respeito de Nikola Tesla. Como eu tenho estudado bastante os projetos de Nikola Tesla há alguns anos, por causa daquela famosa ideia que ele tinha de transmitir energia sem fio, e mais do que isso, ele tinha a intenção de transmitir energia sem fio para o planeta inteiro. Eu li livros, eu traduzi patentes, li o texto detalhado das patentes para tentar entender o que afinal de contas Tesla estava tentando fazer. E eu acho simplesmente impressionante como tem tanta gente na internet falando bobagens e asneiras a respeito de Nikola Tesla e do que ele pretendia fazer. Hoje ainda é possível encontrar pessoas dizendo que Nikola Tesla pretendia transmitir energia sem fio usando raios. Raios! Isso é completamente absurdo, não tem pé nem cabeça. E eu vou passar aqui algumas informações para esclarecer para você por que isso não faz o menor sentido. E, de acordo com os meus estudos e as minhas pesquisas, o que eu entendo do que Tesla estava realmente tentando fazer há 100 anos atrás. Vamos começar aqui com um vídeo. Esse vídeo ele mostra a propagação de uma onda sísmica no planeta Terra. Observe bem como que ocorre esta propagação. Aqui na parte de cima você vê em amarelo, né? Esse azul no caso representa o planeta Terra e esse amarelo é a onda de choque, ou seja, a onda sísmica, que ela parte a partir de um ponto específico e ela vai se propagando dentro do planeta Terra como se o planeta Terra fosse uma bola oca, mais ou menos isso. Me desculpe o pessoal que acredita que a Terra é quadrada, que é triangular, que é uma pizza. Não, gente, a Terra é uma bola. Existem evidências exaustivas disso. A Terra é uma bola. E esse tipo de propagação que você está vendo aqui só é possível se a Terra é uma bola. Se ela fosse uma pizza, se ela fosse um triângulo, se ela fosse um cubo, isso não seria possível. Não seria possível esse tipo de propagação que você está vendo aqui nesse vídeo. Esse vídeo é basicamente uma simulação. Como foi construída essa simulação? Foram espalhados vários sensores em vários pontos do planeta e quando ocorreu uma certa onda de choque, um certo sismo, né, um terremoto, foram captados vários sinais nesses vários sensores em vários pontos do planeta. Depois, esses sinais foram injetados em um computador com um algoritmo específico que fez várias simulações, isso com cálculos extremamente complexos, e isso obviamente não é feito num computador de mesa, tá? Ele é feito num supercomputador porque são realmente muitos cálculos que precisam ser feitos. Aqui nós estamos vendo um vídeo, mas na verdade isso foi feito em uma modelagem 3D, ou seja, foi criado um modelo 3D do planeta Terra, isso foi colocado dentro de um computador e esse computador fez cálculos através de física sobre propagação de ondas e etc. para criar essa simulação, ok? Provavelmente foram feitas várias simulações, dezenas, talvez centenas de simulações, até que eles encontraram uma que deu o resultado que eles esperavam. Ou seja, nesse modelo 3D que eles criaram, eles espalharam vários sensores naqueles pontos correspondentes onde estão os sensores reais no mundo físico, e daí então eles combinaram o resultado desses sensores, dos sinais que foram captados nesses sensores virtuais que foram colocados dentro da simulação, com os resultados reais dos sensores reais do mundo físico. E quando o resultado da simulação bateu com os resultados efetivamente registrados nos sensores reais, eles chegaram à conclusão: bom, essa é a simulação que melhor representa o que de fato aconteceu, ou seja, como ocorreu a propagação da onda sísmica
a partir dos dados coletados, ok? Então isso é apenas uma simulação. Tá, mas o que é que isso tem a ver com Nikola Tesla? Calma, nós vamos chegar lá. Bom, você provavelmente já viu uma imagem como essa ou algo parecido. Na verdade, essa imagem é a cena de um filme. Nikola Tesla lá no seu laboratório é cheio de raios para todos os lados e coisa e tal. Essa é a imagem real de como realmente a coisa aconteceu no laboratório. É uma foto histórica de um laboratório de Nikola Tesla. É importante frisar que essa foto é lá do começo do trabalho de Tesla a respeito de alta tensão. Depois que o Tesla ganhou a famosa corrida das correntes, onde ele estava competindo com Thomas Edison para ver quem ia montar o sistema de distribuição de eletricidade, ele começou a se dedicar a outros estudos, principalmente os estudos com alta tensão. Então essa foto é dessa época, ele montou um laboratório e ele estava fazendo vários experimentos para tentar descobrir como que ele poderia produzir alta tensão. Alta tensão não é 100, 220 volts, alta tensão neste caso é milhares de volts, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil volts e daí para mais. Isso significa alta tensão para os padrões de Nikola Tesla. Então essa foto é desse período, quando ele estava fazendo experiências e desenvolvendo tecnologia para poder desenvolver máquinas que gerassem alta tensão. Essa é uma foto da época, provavelmente se foi tirado de uma revista, quando ele estava promovendo lá as suas invenções. E ok, que tem lá os raios nessa foto e tal, mas gente, isso aqui é uma imagem publicitária. Tá? Não significa que Tesla queria transmitir energia sem fio por raios. É simplesmente uma imagem criada para impressionar as pessoas, ok? Essa é uma foto do seu laboratório de Palm Springs, que foi onde ele começou os seus estudos com alta tensão. Ele estava estudando os raios. Palm Springs é uma região dos Estados Unidos que é famosa por ter uma quantidade grande de descargas elétricas. Mesmo quando é tempo bom, quando não é tempo de chuva, tem descargas elétricas lá. Então ele resolveu montar esse laboratório lá nessa região de Palm Springs para estudar os raios. Ele queria entender como que os raios acontecem, como que eles se comportam e tal. Então esse é o laboratório onde ele fez muitas de suas descobertas sobre os raios naturais, aqueles que ocorrem na natureza e que sempre aconteceram. Ele desenvolveu vários projetos com base nesse estudo. Aqui uma foto de uma patente de Tesla, onde ele criou uma máquina que produzia alta tensão, naquela faixa de 50 mil, 100 mil, 500 mil volts, e ele estava então tentando montar um sistema de ressonância. Aqui no caso são duas bobinas panqueca, né? Não são aquela tradicional bobina de Tesla cilíndrica. Aqui ele começou usando essas bobinas panqueca. E ele estava então fazendo testes e experiências de como ele podia gerar alta tensão numa bobina e usar outra bobina com o mesmo padrão geométrico, digamos assim, para entrar em ressonância com a emissora, e assim ele conseguia transmitir energia sem fio de uma bobina para a outra. É também mais ou menos dessa época que ele desenvolveu uma série de tecnologias para dispositivos que podiam usar efetivamente essa alta tensão. Aqui você vê uma foto de uma lâmpada. Essa foto é de uma das patentes de Tesla. Então Tesla desenvolveu vários modelos de lâmpadas específicos para trabalhar com alta tensão de 10 mil volts, 50 mil volts por aí. Obviamente, essa lâmpada é completamente diferente de tudo que a gente conhece hoje. Tá? É uma lâmpada feita especificamente por Tesla, inclusive ele próprio confeccionava essas lâmpadas manualmente. Ele ia lá, soprava o vidro derretido e tal e produzia essas lâmpadas. E usava essas lâmpadas nos seus experimentos. E qual é a principal diferença dessas lâmpadas que Tesla estava desenvolvendo para as lâmpadas que nós temos hoje? Bom, para o público leigo, vamos dizer apenas que essa lâmpada que Tesla estava desenvolvendo, ela funcionava apenas com um fio, só um fio. Ao contrário das lâmpadas de hoje, que você precisa de 2 fios,
seja em corrente contínua ou corrente alternada. A lâmpada em que Tesla estava trabalhando, ela foi especificamente projetada para funcionar com apenas um fio. Isso era possível graças às características da corrente de alta tensão que Tesla estava usando, do sistema que ele estava usando para trabalhar essa alta tensão. Então aqui você tem fotos de outros modelos que foram testados por Tesla e mais outro modelo. Enfim, Tesla desenvolveu dezenas de modelos de lâmpadas, tentando encontrar a melhor solução de aproveitar a alta tensão que ele estava gerando nas suas máquinas. Neste vídeo abaixo, eu mostro uma experiência que eu fiz, se eu não me engano foi no ano de 2017 ou 2018, experiências que eu estava fazendo com bobina de Tesla. Eu resolvi montar uma bobina de Tesla e fazer algumas experiências com alta tensão para ver se eu conseguia replicar pelo menos algum daqueles resultados que Tesla tinha obtido há 100 anos atrás. Então, só para mostrar que a ideia de Tesla de fazer lâmpadas acender com apenas um único fio não só é possível, como é viável em alguns aspectos. Então, se você tiver uma bobina de Tesla em casa, você pode fazer essa experiência também. E, de fato, a lâmpada acende com apenas um único fio. Isso não é tão simples. Existem alguns detalhes que você precisa observar para que a coisa realmente funcione como eu estou mostrando ali no vídeo. Mas, sim, é perfeitamente possível. Esse foi só um passo que Tesla deu para conseguir desenvolver toda uma tecnologia que funcionava não apenas com um fio, mas sem fio. Daí para frente ele começou a entender que ele poderia usar o mesmo sistema de alta tensão para induzir tensão em objetos próximos, mesmo sem nenhum contato físico. E daí ele começou realmente a trabalhar na sua ideia de transmitir energia sem fio. A princípio, a ideia era transmitir localmente, ou seja, para alguns quilômetros de distância da sua torre de transmissão, até que finalmente ele acabou concluindo que era possível, usando a técnica certa, transmitir energia sem fio não só para uma região, mas para o planeta inteiro. Aqui nós temos uma foto da famosa Torre de Tesla. Depois do laboratório de Palm Springs, ele conseguiu aí uma boa quantia de investimento, principalmente do JP Morgan, famoso banqueiro JP Morgan, e ele criou um novo laboratório. Isso aqui foi em Wardenclyffe, e esta ficou conhecida como a Grande Torre de Tesla. Tem aqui o barracão do laboratório, que ele tinha lá uma série de equipamentos, inclusive geradores parrudos da Westinghouse, que eram movidos a diesel, se eu não me engano. Então, tem o pessoal da religião da Free Energy na internet que insiste que Tesla criou uma máquina de energia infinita, que a torre de Tesla tirava energia do vácuo quântico e blá 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 blá. Não, isso é tudo besteira. A torre de Tesla era uma ferramenta para a transmissão de energia sem fio. E a energia era gerada neste barracão aqui do lado da torre de Tesla, que tinha geradores parrudos, enormes geradores movidos a diesel, que produziam a eletricidade. Essa eletricidade era enviada por cabos para a antena transmissora, que fazia a parte da transmissão da energia sem fio, ok? Não tem nada de energia infinita, não tem nada de vácuo quântico aqui, ok? Só para esclarecer esses mitos que ainda insistem em propagar na internet de que a torre de Tesla tira energia do vácuo quântico, do mundo de Nárnia e sei lá de onde. Mais uma foto da época, só para mostrar aqui que, dependendo do ângulo da foto, parece que a torre estava construída em cima do barracão. Na verdade, não. Ela estava construída do lado. Um detalhe que estas fotos não mostram é que não era só a torre de Tesla que tinha aqui essa altura de aproximadamente 50 metros de altura. Havia um fosso no centro dessa estrutura que tinha algo em torno de 30 a 40 metros de profundidade. Esse fosso, ele fazia a parte de aterramento da torre de Tesla.
tinha um sistema complexo que fazia o aterramento dessa torre, que era a conexão do sistema elétrico com a Terra. Inclusive, tinha alguns detalhes intrincados desse sistema de aterramento. Por exemplo, Tesla fazia questão de usar água do mar para fazer o contato entre as partes elétricas do aterramento e a Terra propriamente dita. Ele fazia questão de usar água do mar. Não podia ser água salgada comum, ou seja, água doce misturada com sal. Tinha que ser água do mar. Porque Tesla alegava que a água do mar, especificamente a água tirada do mar, ela tinha qualidades específicas que a água doce misturada com sal não tinha. Então, só para frisar alguns detalhes, né, que muita gente não sabe. Tesla tinha muitos maneirismos, né? E particularmente nos seus projetos. Por exemplo, essa estrutura da Torre de Tesla, ela foi construída em madeira. Ah, mas por que foi construída em madeira? Ele estava querendo economizar material, porque se fosse construir de ferro ficaria mais caro? Não, ele construiu de madeira porque madeira é um material que não interage de forma significativa com a eletricidade. Se ele fosse construir em ferro, isso geraria uma série de problemas de indução e etc. Então, para evitar tudo isso, ele construiu essa estrutura de madeira. E outro detalhe que muita gente não sabe, essa estrutura era feita com parafusos de cabeça redonda. Por que parafusos de cabeça redonda? Porque se você usar um parafuso comum, aquela de cabeça sextavada, o que acontece? Tem cantos, tem arestas, tem pontas. E quando você trabalha com altíssimas tensões de 50 mil, 100 mil, 500 mil volts, qualquer ponta tende a emitir raios. E uma das coisas que Tesla frisa de forma que é tão detalhada e repetitiva que chega a ser até irritante, se você traduzir e ler as patentes de Tesla sobre essa torre de transmissão, você vai ver isso. Ele chega a ser tão repetitivo que chega a ser irritante. Com relação a detalhes como esse, os parafusos têm que ser parafusos de cabeça redonda. Porque se forem parafusos sextavados comuns, eles vão tender a emitir raios. E ele não queria que a torre emitisse raios. Vou repetir, ele não queria que a torre emitisse raios. Porque se a torre emitisse raios, ela estaria literalmente jogando energia fora. A torre emitir raios significa jogar energia fora. Então ele tomou uma série de cuidados e maneirismos até no tipo de parafuso que foi usado para construir essa torre, para que fosse evitado o máximo possível que a torre emitisse raios, porque ele não queria emitir raios. Ele nunca teve a intenção de transmitir energia sem fio através de raios. As pessoas que afirmam isso não sabem absolutamente nada do que Tesla estava fazendo naquela época. São pessoas que não estudaram direito, fizeram uma pesquisa rápida do Google e saíram por aí dizendo que Tesla queria transmitir energia sem fio por raios. Isso é ridículo, isso é absurdo. Tesla nunca pretendeu transmitir energia sem fio por raios. Mas eu vou explicar direito o que ele estava tentando fazer. Vamos chegar lá. Então aqui outra foto da época e aqui uma foto que mostraria como seria a torre depois que ela estivesse realmente pronta, concluída, né, e em uso comercial. Infelizmente isso aqui nunca chegou a acontecer, né, porque depois de um tempo os investidores começaram a fugir de Tesla, né, começaram a não querer mais investir no projeto de Tesla. Então essa torre acabada, como aparece nessa foto, desenho na verdade, né, não é uma foto, infelizmente ela nunca aconteceu. Algumas pessoas afirmam que Tesla nunca conseguiu transmitir energia sem fio, de fato, e por isso que os investidores abandonaram ele. Isso é falso. Aqui nós temos uma foto, uma imagem, né, que na verdade é uma cena de um filme, que aparece aqui várias lâmpadas acesas no chão. E isso aqui é real. Isso aconteceu, talvez não exatamente dessa forma, mas sim, isso de fato aconteceu, porque Tesla usava essas lâmpadas para testar o alcance da sua transmissão sem fio. Ele
pegava uma lâmpada, não as lâmpadas comuns que a gente usa hoje, mas aquelas lâmpadas que ele estava desenvolvendo especificamente para funcionar com o seu sistema de altíssima tensão, de milhares, 50 mil, 500 mil volts. Ele usava essas lâmpadas para testar o alcance da sua torre, quantos metros ele conseguia transmitir. E de fato, ele conseguiu transmitir energia sem fio até 2 quilômetros de distância. 2 quilômetros de distância, 2.000 metros. Isso foi registrado em jornais e revistas da época. Isso eu não estou falando só da minha cabeça, não são vozes da minha cabeça. Há registros históricos disso, ok? Então, só para ilustrar e para deixar bem claro que sim, Tesla conseguiu transmitir energia sem fio até 2 km de distância. A partir daí, ele começou toda uma campanha de divulgação, né? Ele dava entrevistas a revistas e a jornalistas, porque ele tinha toda uma ideia na cabeça dele de que ele poderia criar um mundo inteiro wireless, um mundo inteiro usando energia sem fio. Essa foto mostra o que ele estava pensando em fazer. Então você tem aqui a torre transmitindo energia sem fio e você tem aviões e balões, né, balões Zeppelin voando aqui em torno da torre, usando a energia sem fio emanada pela torre. Então, esses aviões e balões aqui são elétricos. Já há 100 anos atrás, Tesla estava planejando fazer aviões elétricos para funcionar usando a energia sem fio que seria transmitido pelo seu sistema, ok? Infelizmente, isso não chegou a acontecer porque os investidores pararam de investir no projeto dele. Esta imagem, que é tirada de um livro, representa bem a ideia que Tesla pretendia fazer. Aqui do lado esquerdo, você vê uma bola, né? Porque a Terra é uma bola, me desculpem os terraplanistas, mas isso é fato, né? A Terra é uma bola. E o que Tesla estava tentando fazer? Mostra aqui que ele tem um gancho, um soquete, alguma coisa, e conforme ele puxa essa ferramenta, ele causa um impacto nessa bola. E quando ele causa esse impacto na bola, você gera uma onda, e essa onda vai reverberar nesta bola e vai alcançar todos os cantos da Terra, ok? E aí você tem aqui reloginhos em vários pontos do globo mostrando que a energia que você injetou nesta bola através desta ferramenta, e essa energia se propaga através de ondas por toda a bola, esses reloginhos eles vão estar captando essa energia. Então era basicamente essa ideia que Tesla tinha de transmitir energia sem fio para o mundo inteiro. Então você tem uma estação transmissora que vai estar dando esses impulsos de ondas em algum ponto do planeta. Essas ondas vão reverberar em todo o planeta e você vai precisar apenas de um dispositivo que é basicamente uma haste metálica enfiada no chão e com um dispositivo que sintonize na frequência correta para entrar em ressonância com aquelas ondas que estão sendo transmitidas pela torre transmissora. Quando você fecha essa ressonância, esse dispositivo passa a receber a energia da torre transmissora em qualquer ponto do planeta. Essa era a ideia de Tesla. Então aqui do lado direito você vê um desenho mais esquematizado da Terra, com um desenho aqui da torre, né, que no caso a torre de Tesla transmitiria para a Terra essas ondas de eletricidade que reverberariam em todo o planeta e depois as pessoas poderiam coletar essa energia através de pequenos dispositivos sintonizados numa frequência determinada. Era isso que Tesla estava tentando fazer há 100 anos atrás. E quando é dito que Tesla pretendia transmitir energia sem fio para todo o planeta, era isso que ele estava tentando fazer. Então não tem nada a ver com raios que são emitidos pela sua torre, porque eu já vi
professores de física alegando em vídeos no YouTube, mas imagina, claro que isso nunca ia dar certo, porque você emitir raios pela torre, você tem um desperdício muito grande de energia e etc. Gente, Tesla nunca pretendeu transmitir energia sem fio por meio de raios, ok? Vamos deixar isso claro. O que ele estava pretendendo fazer era isso aqui: injetar pulsos elétricos de altíssima potência e de altíssima tensão no globo terrestre. Essas ondas se propagariam dentro do globo terrestre e poderiam ser captados por aparelhos receptores devidamente construídos. Infelizmente isso não aconteceu porque aconteceu o Marconi. O Marconi que usou várias patentes de Tesla para desenvolver o chamado telégrafo sem fio. O telégrafo sem fio que usava basicamente a mesma tecnologia que o Tesla usava para transmitir energia sem fio pela Terra. Só que o Marconi criou uma versão muito menor, muito mais barata. Na verdade, como você pode ver nessa foto aqui, era basicamente uma caixa. Uma caixa que você põe em cima de uma mesa, e essa caixa tinha um sistema de aterramento. Somente depois é que eles descobriram que na verdade era mais eficiente transmitir por ondas de rádio pelo ar, ao invés de fazer a transmissão pela terra. Mas no começo, o telégrafo sem fio, ele usava um sistema de aterramento, ele transmitia os sinais por terra. Então é basicamente uma caixa, dentro dessa caixa tem um aparelho que gera alta tensão, essa alta tensão é injetada no chão através de um sistema de aterramento, e isso poderia ser captado em outros locais a quilômetros de distância. Porém, como Marconi trabalhava com potências muito menores, ele podia montar esse equipamento de uma forma tão compacta que poderia caber tudo dentro de uma caixa, que poderia ficar em cima de uma mesa, e seria, portanto, muito mais barato de produzir, seria muito mais fácil de utilizar do que aquela torre de Tesla que tinha 50 metros de altura, que era muito mais caro, que era muito mais trabalhoso. Porque Tesla, ele não queria transmitir só sinal e informação. Tesla queria transmitir literalmente energia em escala industrial para fazer os aparelhos funcionarem. Lâmpadas, motores, ventiladores, fazer tudo funcionar com a energia sem fio. Marconi, ele não queria transmitir energia em escala industrial, ele queria transmitir só informação. Por isso ele desenvolveu um equipamento bem menor e que no final os investidores da época acharam muito mais interessante e que fazia o que eles queriam, que era transmitir informação sem fio. E aí os investidores pararam de investir em Tesla e passaram a investir no Marconi. E a ideia de Tesla de ter um sistema que transmite energia sem fio para todo o planeta acabou ficando apenas em um sonho. Então, voltando ao começo, era isso que Tesla pretendia fazer. Ele pretendia, além daquela torre que ele construiu em Wardenclyffe, que operava com 1 milhão de volts. 1 milhão de volts, gente, é muita coisa. Mas ele já estava planejando produzir uma outra torre, ainda maior, que operaria com 10 milhões de volts. Por que 10 milhões de volts? Porque, segundo os cálculos e estimativas do Tesla, para ele conseguir este efeito de você injetar pulsos de eletricidade em alta potência na Terra, para que esses pulsos reverberassem dentro da Terra e fossem efetivamente transmitidos para todo o planeta, ele precisaria de uma potência desse nível, 10 milhões de volts. E aí aconteceria como você vê nesse vídeo, as ondas se propagariam no interior da Terra, de uma maneira que na verdade é um tanto complexa, mas o fato é que elas acabariam chegando a todos os cantos do planeta. Veja, isso aqui é apenas uma simulação básica. Na verdade, imagine isso aqui acontecendo 10 mil vezes por segundo, que é mais ou menos a frequência em que deveria operar a torre de Tesla. 10 kHz, ou seja, 10 mil vezes por segundo. Esse vídeo aqui está mostrando uma onda sísmica no caso, se propagando
no interior do planeta Terra. Agora imagine isso aqui 10.000 vezes por segundo. Era isso que Tesla estava planejando fazer. A sua torre injetaria pulsos elétricos através do sistema de aterramento da torre, de tal maneira que esses pulsos se espalhariam por todo o planeta, reverberariam de uma forma parecida como está sendo mostrada neste vídeo, a uma frequência em torno de 10.000 vezes por segundo. E os aparelhos receptores então captariam essas ondas sintonizadas na frequência correta, para receber a energia que estava sendo transmitida pela sua torre transmissora. Não só energia, mas também informação, né? Porque a partir do momento que você transfere energia, você também pode codificar essa energia ou modular, como se fala em termos de eletrônica. Além da energia, você consegue transferir também informação. Então você pode transmitir sinais, você pode transmitir áudio e, apesar de a TV não existir na época, Tesla já estava cogitando a possibilidade de transmitir imagem. Uma única torre transmissora poderia transmitir energia, informação e imagem para todo o planeta. E você precisaria apenas de um pequeno dispositivo espetado no chão, né, na Terra, para estar captando essa energia e essas informações. Esse era o sonho de Tesla. Infelizmente, este sonho não pôde se realizar porque os investidores acharam que não era uma boa ideia. E de fato há alguns pontos negativos desse projeto, porque Tesla era um gênio, mas ele não era exatamente perfeito, ele cometia alguns erros. E há pontos negativos desse projeto, sim. Mas sobre esses pontos negativos eu vou falar em outro vídeo, porque esse aqui já ficou longo demais, ok? Mas sim, não é tudo lindo, não é tudo maravilhoso, não é tudo cor-de-rosa. Havia alguns pontos negativos do projeto de Tesla também, e que inclusive inviabilizariam utilizar esse tipo de sistema de energia sem fio hoje, porque os equipamentos digitais são extremamente sensíveis à alta tensão. Então, se você tentasse colocar um celular 3G, 4G, 5G, por exemplo, sob a influência de uma torre dessa, os seus chips provavelmente fritariam. Então, são tecnologias incompatíveis. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, que isso ajuda a divulgar essa informação para outras pessoas também. Infelizmente, nós contamos muito mais com vocês que estão visualizando os vídeos para compartilhar e espalhar essa informação, porque o YouTube, infelizmente, ele divulga muito pouco os vídeos dos canais pequenos, que têm poucos milhares de seguidores. Então, nós contamos com vocês. Se você achou legal, se você achou essa informação útil, compartilha com seus colegas, com seus amigos. E se inscreve no canal para receber notificação dos próximos vídeos. Assim que eu tiver novidades, marca o sino de notificação aqui do YouTube, que teoricamente o YouTube deve notificar você cada vez que for publicado um vídeo novo no canal. E para quem quiser aprender mais e discutir mais sobre essas questões de tecnologia de Tesla, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para um grupo no Telegram. Lá tem um grupo bem seleto de pessoas que curtem esse tipo de assunto, tecnologia de Nikola Tesla, alta tensão, bobina de Tesla e também energia solar, fontes de energia alternativas e temas afins. Então, se esse tipo de assunto te interessa, entra lá no grupo e a gente pode conversar, trocar informações lá pelo grupo, ok? Abraço e até a próxima!